eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião de oração, na verdade, o nosso culto de oração, né? E eu quero convidar você a participar, a orar, a buscar o Senhor nesta noite, nesse momento muito especial. Certamente Deus haverá de nos ouvir e eu não tenho dúvidas de que o Senhor Deus está se agradando daquilo que nós estamos fazendo. É o nosso empenho em manter a fidelidade ao Senhor, em mantermos a igreja ativa, a igreja atuando, vivendo o seu ministério, vivendo a sua missão. Não é? Quero convidar você a orar não somente agora, nesse momento em que nós teremos nosso culto de oração, você participar aí na sua casa, orando ao Senhor, buscando de Deus com a sua família, pelos motivos que nós vamos apresentar aqui, mas no decorrer da semana você se lembrar desses motivos e que sejamos uma igreja de oração. Eu quero iniciar com o Salmo de número 103, que é um salmo que eu gosto muito e que eu costumo dizer que é um dos textos bíblicos da minha vida. O Salmo 103, nos versos 1 a 5, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus tem sido assaz benigno para conosco, irmãos. Ele tem curado as nossas enfermidades do corpo e da alma. Ele tem nos sustentado. Ele tem iluminado os nossos olhos. Ele tem perdoado os nossos pecados e por isso nós devemos ser gratos a Deus. Então ore ao Senhor nesse momento. Faça aí na sua casa uma oração de gratidão a Deus, louvando o Senhor, reconhecendo todo o cuidado que Deus tem tido com a sua vida particular, com a sua família, com o seu trabalho, com a nossa igreja. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento, porque de fato a nossa alma precisa bem dizer ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Vamos orar. Santo Deus, nós te rendemos graças. Nós somos, ó Deus, agradecidos ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Nós temos visto que o Senhor é, de verdade, um Deus gracioso, abençoador, que conforme este salmo nos diz, não nos trata segundo as nossas iniquidades, pois o Senhor, conhecendo a nossa estrutura e sabendo que somos pó, trata conosco como um pai se compadece dos seus filhos. E nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem sido
generoso demais conosco, com a nossa família. O Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Nós estamos certos, ó Deus, de que o Senhor haverá de cuidar de nós. E ainda que o nosso coração muitas vezes se desespere, ou fique preocupado, ou angustiado, ou temeroso, certamente o Senhor virá e com a tua providência haverá de nos dar o socorro, tanto para a alma quanto para a situação de fato que necessita da tua providência. Aceita, Deus bendito, a nossa gratidão, a gratidão da tua igreja, a gratidão do teu povo que agora se curva diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, no Salmo de número 33, verso 12, diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O nosso coração palpita e anseia para que a nossa nação, o povo brasileiro, se renda aos pés de Jesus.
É bem verdade que hoje nós vivemos uma situação muito diferente de anos atrás. Hoje nós temos muita gente que teme o nome do Senhor de uma maneira verdadeira e sincera. Há expectativas aí de que num futuro não muito distante nós tenhamos um grande número de pessoas evangélicas e nós queremos crer que esses evangélicos sejam crentes fiéis e sinceros ao Senhor. Nós queremos orar nesse momento pela nossa nação, pelo nosso país, pelos governantes, pedindo a Deus que tenha misericórdia do povo brasileiro, esse povo trabalhador, esse povo lutador, esse povo sofrido e esse povo que precisa de Jesus. Ore pelo povo brasileiro para que se confirme ou que se realize na nossa nação a salvação em Jesus e que o povo se renda àquele que é o cabeça da igreja, nosso Salvador, aquele que virá para buscar os seus escolhidos. Vamos orar. Amado Senhor, nós suplicamos ao Senhor pelo nosso povo brasileiro, pela nossa nação. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame um grande avivamento no meio do povo brasileiro. Que o Senhor faça com que haja novas conversões. Que o Senhor, ó Deus, abençoe as igrejas para que as igrejas sejam tomadas do Teu Santo Espírito, movidas pelo temor do Senhor, dedicadas na evangelização, na prática das missões em todo o solo brasileiro. Nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor traga o conhecimento do Senhor pela revelação da Tua Palavra aos lares brasileiros. Em nome de Jesus, ó Deus, dê ousadia a pastores, líderes, evangelistas. Dê, ó Deus, capacitação à igreja do Senhor para alcançar os recônditos mais escondidos da nossa pátria. E também, ó Deus, nos lembramos das autoridades, aqueles que a Tua Palavra se refere como ministros Teus. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro e abençoe aquela liderança comprometida com a verdade e frustre os planos daquela liderança que tem compromisso apenas com os seus ideais particulares, que pouco se importam, ó Deus, com o bem da nação. Em nome de Jesus, permita, ó Deus, que nós tenhamos tempos de refrigério. Sabemos, ó Deus, que não encontraremos o céu na terra. Não viveremos, ó Deus, a Jerusalém celestial aqui e agora, mas no tempo que nos resta de peregrinação, dá-nos, ó Deus, refrigério e abençoe o povo brasileiro em nome de Jesus. Tu és a minha porção, Tu
O Salmo de número 127, nos seus versos 3, 4 e 5, nos dizem assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Uma das grandes bênçãos que nós temos, irmãos, são os nossos filhos. Aqueles que o Senhor nos deu por herança. E o que nós desejamos, certamente você que é pai, você que é mãe, você que é avô e avó, coisa que você deseja certamente é que os seus filhos e netos sirvam ao Senhor com integridade de vida. Que eles tenham sede da palavra, que eles tenham anseio pela presença de Deus, que eles amem a igreja, que eles tenham a obra do Senhor no coração e o coração na obra do Senhor. Certamente você deseja isso para os seus filhos e netos. Eu desejo para os meus filhos e para o meu neto e os netos que vierem. Que o Senhor Deus nos ouça a voz do íntimo, do coração. E ore agora pelos filhos. Vamos orar pelos filhos da nossa igreja, pelos nossos filhos. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Pai bendito, os nossos filhos são em primeiro lugar do Senhor. O Senhor nos deu a honra, o privilégio de tê-los conosco, de sermos mentores deles, de sermos exemplos para eles. Mas nós, ó Deus, entendemos que eles pertencem a Ti. Foi o Senhor quem os fez. O Senhor os conhece desde antes da fundação do mundo. E o Senhor sabe de todos os dias deles. E nós clamamos a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor seja com os nossos filhos e netos. Aqueles, ó Deus, que estão na igreja, Te servindo, que amam verdadeiramente o Senhor, que o Senhor os conserve assim. Que o Senhor os abençoe e os faça prosperar nos Teus caminhos, crescer, Senhor, sempre em estatura e em graça diante dos homens e diante do Senhor. Aqueles nossos filhos, ó Deus, filhos dos nossos irmãos, aqueles que estão distantes, que não vivem na Tua presença, que pouco se importam com as coisas espirituais, nós Te pedimos que o Senhor os resgate, em nome de Jesus. Visita-lhes o coração, Senhor. Traga-os de volta. Visita-lhes, ó Deus, o íntimo e revele-se a si mesmo a eles por meio do Espírito do Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor os constranja, que o Senhor traga cativos à obediência de Cristo Jesus, o coração e a mente deles. Por favor, Deus bendito, salve os nossos filhos. Traga-os, ó Deus, à presença do Senhor. Não permita que nenhum deles pereça, Senhor, sem que eles Te conheçam, sem que estejam na Tua presença e dando frutos, ó Deus. Nós queremos ver os frutos do Senhor na vida dos nossos filhos e nós Te pedimos que o Senhor, com graça e misericórdia e com grande bondade, nos atenda. E até que o Senhor faça uma grande obra na vida dos nossos filhos, traga alento e consolo ao coração de mães e de pais preocupados, angustiados e desconfortáveis, ó Deus, por uma situação momentânea de distância e de rebeldia dos filhos. Dá, ó Deus, a esses pais e avós uma palavra de consolo, para que eles, esperando no Senhor, vislumbrem o grande benefício e a grande bênção da salvação de seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você já tem acompanhado a minha insistência no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 a 47. Eu tenho esse texto como uma referência para um programa de igreja, para que a igreja seja fiel ao Senhor. Aqui nós temos todos os recursos, tudo aquilo em que a igreja deve se aplicar, para que ela caminhe neste mundo em fidelidade a Deus. Só para recordar, só para trazer a sua lembrança, o livro dos Atos, capítulo 2, do verso 42 a 47, diz que aqueles irmãos, os primeiros convertidos, perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Creio, irmãos, que esse tem sido um texto que venha orientar e embalar a nossa oração pela igreja, para que a igreja seja perseverante no ensino, na oração, na comunhão, para que o Senhor continue fazendo grandes sinais e prodígios no nosso meio, nos socorrendo de forma ordinária e extraordinária nas nossas necessidades, para que o Senhor derrame temor no nosso coração, a fim de que no temor do Senhor nós vivamos em obediência e fidelidade. Que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos simpáticos ao mundo, e o simpático ao mundo significa ser fiel a Deus, que reflete a glória de Deus, a imagem de Deus, de uma maneira cativante às pessoas, e clamando ao Senhor para que Ele vá acrescentando ao nosso meio aqueles que
que Ele mesmo vai salvando, seja pelo nosso trabalho de evangelização, seja pela ação providencial do Senhor, confiando em nós, pessoas que Ele salva e traz para o nosso meio para que a gente tenha a oportunidade e o privilégio de discipular. Então, faça desse texto um referencial para a sua oração. Nós vamos orar agora pela igreja, pela nossa igreja. E você vai se colocar diante de Deus agora, e aí na quietude do seu coração, vai buscar a presença de Deus, vai orar pela igreja. Enquanto isso, nós vamos aqui colocar um fundo musical para embalar essa sua oração. 2 minutos. 2 minutos em que você, diante do Senhor, ore pela nossa igreja em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero meditar nessa noite com os irmãos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nos versos 1 a 10, um texto bastante conhecido nosso, a palavra do Senhor que diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, há muita gente mal informada pensando que o crente não passa por aflições. Mas a palavra de Deus testemunha o contrário. Muitos personagens bíblicos sofreram e sofreram bastante.
E o apóstolo Paulo foi um desses crentes sofredores, desses crentes que tiveram que lidar com a aflição. E o espinho na carne do apóstolo Paulo nos ensina 4 lições muito importantes a respeito das nossas aflições. Em primeiro lugar, nós devemos enxergar as aflições sob a perspectiva da soberania de Deus. Não há absolutamente nada que aconteça nas nossas vidas que pegue Deus de surpresa. O Senhor sabe todas as coisas. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor conhece todos os nossos dias e que Ele determina e Ele permite, segundo os propósitos dEle, segundo o propósito maior dEle, todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas que aos nossos olhos não muito boas assim. Então tudo nós precisamos ver sob a perspectiva do alto, enxergar as aflições, os momentos difíceis, da perspectiva da soberania de Deus. O Senhor está no governo. Essa é a máxima que nós temos usado, temos ouvido constantemente. Deus, o Senhor, no governo, num governo soberano. Em segundo lugar, nós devemos saber o que de imediato nós precisamos fazer em relação às nossas aflições. Quando uma aflição, uma dificuldade chegar, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente lamuriar. Quando uma aflição chega, também nós temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer bobagem, porque quando nós estamos aflitos em algum tipo de sofrimento, nós ficamos desequilibrados, nós não pensamos direito, nós não raciocinamos corretamente, e isso pode prejudicar ainda mais o processo. Agora, quando uma aflição ameaçar ou se instalar, nós temos que orar com perseverança e com insistência até que Deus responda. O apóstolo Paulo orou 3 vezes, até que ele ouviu a voz de Deus. Essa é uma grande lição para nós. A Bíblia nos ensina a sermos perseverantes na oração, a insistirmos com Deus, a não desanimarmos em situação alguma. Lucas 18, ou em Lucas 18, Jesus nos ensina isso. Nós devemos persistir, insistir, clamar ao Senhor. Mateus capítulo de número 7, o Senhor Jesus disse que nós devemos bater, buscar, pedir, porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, Deus atende. Aquele que busca, encontra o Senhor. Muito interessante o fato de Jesus nos ensinar a insistência na oração, a buscarmos o Senhor. E nós podemos fazer isso com muita naturalidade, porque o Senhor Deus tem prazer na oração do justo. O Senhor Deus tem alegria em nos ouvir quando nós confiamos nele, quando nós buscamos nele o recurso, a solução, a providência, quando nós, na verdade, nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, clamando por socorro, porque é isso que acontece quando nós oramos. E orando com insistência, até que o Senhor Deus fale ao nosso coração, até que nós ouçamos a voz do Senhor a respeito daquela situação, ou até que o Senhor venha com a sua providência e nos socorra. Aprendemos com Paulo. 3 vezes Paulo clamou ao Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos saber que nem sempre Deus vai responder às nossas orações do modo como nós desejamos. Deus não atendeu a oração de Paulo em relação ao espinho, porque o Senhor Deus tinha um propósito mais nobre na presença daquele espinho na vida dele. É como diz Jeremias, capítulo 29, verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor não atendeu aquele pedido do apóstolo Paulo, porque o Senhor tinha outro plano. E Paulo entendeu esse plano de Deus naquele espinho, na sua carne. E no verso 7, então, ele declara, Paulo vai dizer, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de uma pessoa é a soberba. A soberba é a antessala da ruína. A soberba é a situação que predispõe, que prepara uma pessoa para ser rejeitada por Deus, porque Deus resiste ao soberbo.
E Paulo conta para a gente, na experiência dele, aqui mesmo no texto que nós lemos, que ele teve uma visão, ele esteve num lugar e ele ouviu coisas que não dá para dizer. Ele foi arrebatado até o paraíso e ele poderia, então, por assim dizer, se sentir muito orgulhoso daquilo, ensoberbecer-se com aquela situação, com a visão que ele teve, mas o Senhor Deus, para manter Paulo com os pés no chão, com o coração humilde, com a boca no pó, na presença do Senhor, para que ele não entrasse pelo caminho da soberba e não encontrar então na soberba a sua ruína, Deus lhe permitiu um espinho na carne, para o fustigar. Deus tinha planos maiores para o apóstolo. Em quarto lugar, nós precisamos enxergar as aflições como boas oportunidades para crescimento, e crescimento espiritual, crescimento em maturidade de fé, crescimento como homens e mulheres de Deus, porque é assim que o Senhor trabalha com a gente. O espinho de Paulo, além de livrá-lo da soberba, que já foi uma grande coisa, trouxe também outros benefícios. Teve um efeito colateral aí nesse espinho na carne de Paulo. Observem bem a dinâmica favorável na qual aquela aflição de Paulo o inseriu. Primeiro, o espinho levou Paulo a orar com insistência. Poderíamos até dizer, a gente sabe que Paulo era um homem de oração, mas o espinho o levou a orar mais. O espinho deu a Paulo o ensejo, abriu a oportunidade para ele ouvir a voz de Deus enquanto orava. Imagine, a situação vem, nós oramos mais e por orarmos mais nós ouvimos a voz de Deus. Olha que bênção. Depois, o espinho abriu o coração do apóstolo Paulo para aceitar e para se gloriar ou se alegrar em novos desafios e dificuldades. Tanto que ele vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha a lição que essa aflição trouxe para o apóstolo Paulo. De ter uma nova experiência, de se preparar para coisas que possam vir e que vão colocá-lo numa dinâmica de crescimento e de desenvolvimento como um homem de Deus, como um homem de fé. E eu quero terminar essa rápida mensagem nesta noite dizendo que a maneira como nós lidamos com os nossos espinhos depende da forma como nós olhamos para ele. Muita coisa pode mudar em nós quando nós olharmos para as situações aflitivas, os momentos difíceis, com a perspectiva do alto. Quando a gente enxergar as coisas pelas quais nós estamos vivendo, da ótica do Senhor, como Deus vê, conforme o Senhor nos revela. Agora, para isso, irmãos, é necessário nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Quanto mais distantes de Deus, mais influenciado pelo mundo e pela nossa carnalidade, nós vamos enxergar as coisas. E aí a consequência é decepção, é aumento de dor, é lamúria, é reclamação, e muitos chegam até a apostatar da fé, a abandonar o Senhor, a se esquecerem de Deus, a voltar as costas para Deus, e irem para muito longe do Senhor. Agora, quanto mais próximos de Deus, quanto mais íntimos do Senhor, e Deus nos tem dado tudo aquilo que nos é necessário para uma vivência em piedade. Deus nos tem dado o seu Espírito que nos constrange, que nos comove, que nos atrai, que nos prende a Ele, que cativa o nosso coração, que aumenta temor no nosso coração. Deus tem nos dado a sua palavra é a voz dEle. Se nós queremos saber como é a face de Deus, nós olhamos para a Escritura, nós lemos a Escritura. Se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós ouvimos a Escritura, nós lemos a Escritura, nós lemos a palavra. Deus nos tem dado a sua palavra para que nos tornemos mais íntimos dele. Deus nos abriu, escancarou o acesso até o seu trono de graça pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Então nós temos todos os recursos, tudo aquilo de que nós precisamos
para cultivarmos intimidade, para nos aproximarmos de Deus, para estarmos com Jesus, para habitarmos no lugar onde o Senhor Deus está. E dessa forma a gente consegue enxergar as coisas sob a ótica dele. E assim a gente tem mais força e mais leveza para enfrentar situações difíceis. Isso não significa que a gente não vá chorar. Não significa que a gente vá, em muitos momentos, ficar com o coração entristecido pela situação, pela aflição, pelo sofrimento, pelo espinho. Mas a despeito desse entristecimento circunstancial, o nosso coração guardará contentamento, porque nós estaremos nos braços do Pai, passando por aquele momento complicado e difícil. Pense nisso, considere essas coisas. Vamos olhar para os grandes desafios da nossa vida, sob a ótica do Senhor. Mas para isso, se aproxime dele, esteja com o Senhor. Feche os seus olhos, ore com a sua família. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai de amor, em nome do Teu Filho bendito, nosso Senhor amado, nós confessamos na Tua presença que não são poucas as vezes, as ocasiões, em que nós nos desesperamos, porque a nossa ótica está deturpada. A forma como nós enxergamos as situações difíceis está comprometida, Senhor, pela nossa própria carnalidade. Mas nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor sempre nos convida a um retorno e o Senhor abre o nosso entendimento. Nós Te agradecemos, ó Deus, por ser o Senhor o Deus providente. Nós Te louvamos porque o Senhor é Deus que tem propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida. O Senhor tem objetivo definido. O Senhor não permite qualquer coisa na nossa vida que esteja fora do que o Senhor já planejou para cada um de nós e para a igreja do Senhor. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque no Senhor nós podemos confiar. E mesmo que os nossos olhos não vejam, e que as nossas emoções não percebam, e nós não sintamos, mas nós confiamos que o Senhor tem realmente pensamentos mais nobres, mais altos, pensamentos de paz, e que haverá de nos conduzir ao fim que o Senhor mesmo desejou para nós. Nós Te agradecemos por essa noite, por esse tempo de oração, e clamamos ao Senhor para que derrame graça sobre a vida da nossa igreja, sobre cada família, sobre cada irmão, e que o Senhor, ó Deus, dia após dia, acrescente ao nosso coração do Teu ensinamento e da bondade do Senhor, para que vivamos para a Tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje e para todo sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe, que a graça de Jesus nos sustente dia após dia.